Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a excelência e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Hoje nós vamos falar sobre a cura e milagres. Como podemos receber a cura e o milagre? Primeiro passo, nós vamos achar resposta onde? Através de sua palavra. Nós vamos falar sobre a palavra de nosso Senhor. Nós vamos falar sobre a cura. Quem pode fazer tudo isto? E quem pode curar? Jesus ou a fé? A resposta-chave. Vamos ler na Bíblia Sagrada e buscar a resposta da palavra de Deus. Aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, e o versículo 40, que nos diz assim no Evangelho que escreveu o Dr. Lucas sobre curas e milagres. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão recebeu porque todos estavam esperando. Versículo 41. E eis que chegou um homem chamado Jairo, era principal da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos, quando estava à morte. Indo, apertava a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. E chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem me tocou? Jesus perguntou, E negando todos, disse-lhe Pedro, os que estavam negando todos. E disse-lhe Pedro, os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime. Diz: quem me tocou? E Jesus diz: alguém me tocou, porque bem sei, conheci de mim, saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximando-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe, dizendo de tudo ao povo a causa que havia tocado. E como logo tinha sarado, ele disse-lhe: filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Aonde que a gente busca a resposta? Foi Jesus ou foi a fé que restaurou aquela mulher? Nós vamos buscar alguns temas da palavra de Deus e resposta para nossas perguntas. A fé que escreve o livro aos Hebreus 11, que todos foram testificados sobre a fé, que escreve o apóstolo Paulo mediante da palavra de Deus, que todos que aproximam-se de Deus é necessariamente que creia, se aproxima de Deus, que tenha fé, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A fé ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, uma das provas que traz para nós o resultado. No versículo 40, aconteceu que voltou Jesus e estava a multidão para receber, quer dizer, estava a multidão ali à guarda de Jesus, esperando por Jesus
que Jesus já estava ali, já voltando, né? A multidão estava ali esperando porque ouviu falar dos seus milagres, ouviu falar das suas maravilhas. Naquele mesmo instante, no versículo 41, e eis que chegou um homem, prostrando aos pés de Jesus, rogava que pudesse entrar em sua casa. Um dos principais da sinagoga, né? E que a sua filha única estava à beira da morte. Pediu que o Senhor pudesse entrar na sua casa, que pudesse restaurar a sua filha. Primeiro, Jesus observa somente a fé daquele homem principal, príncipe da sinagoga. Ou que seja, Jairo, ele rogou ao Senhor que pudesse entrar na sua casa, porque a sua filha estava já à beira da morte. Enquanto ele rogava ao Senhor, e no versículo 43, que terminando, ele pedir essa oportunidade que Jesus pudesse chegar lá e pôr as mãos sobre a sua filha. Jesus ainda teve aquele tempo determinado, e no meio daquela multidão que Jesus tinha recebido, já estava à espera de Jesus, havia também uma certa mulher que havia 12 anos que vinha padecendo de uma enfermidade. E essa enfermidade já havia assolando aquela mulher. E ela estava num momento tão difícil da sua vida, que a Bíblia não dizia se ela era uma mulher que tinha benefício muito, ou era uma mulher rica, mas ela tinha gastado com a medicina tudo os seus haveres, tudo que ela tinha já tinha depositado no homem. Mas em benefício de que ela tinha feito, não trouxe resultado para a sua vida. Ela acabou destruindo o seu patrimônio, não tinha mais o que gastar. Ou que seja, última resposta final da medicina, você não tem mais jeito. Ela não conhecia ao mestre, não sabia quem era Jesus, mas a Bíblia nos dá a entender que ela escutou falar dos feitos de Jesus, que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus restaurava. Então ela põe agora em prática aquilo que ela não tinha. Ela determinou na sua vida um milagre. Eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Porque a fé vem e vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando ela determinou sua bênção, ela foi ao encontro de Jesus. Ela determinou a sua vida um milagre. Ela trouxe para a sua vida determinação da sua vitória. Ela não fez nada mais do que um encontro marcante ao Senhor. Ela foi enfrentar situação a qual ela poderia ter a existência daquilo até chegar a Jesus, mas ela não determinou derrota, ela determinou vitória. Na mente dela já estava determinado, eu tão somente tocar. A fé trouxe uma remoção, removeu todos os obstáculos. A fé quebrou os agrilhões, a fé rompeu multidão, a fé quebrou a vergonha,
A fé determinou todo gigante de enfermidade por terra. A fé trouxe ação na vida daquela mulher, determinação do seu milagre, determinou graça na vida dela. Ela determinou ter um encontro não somente a Jesus, simplesmente ela pensou naquilo que o Senhor tinha, que é somente que estava em Jesus, que ele estava vestido, somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. A fé não foi tão forte, quer dizer, não chegou próximo a Jesus, chegou perto dele, da orla das suas vestes. Ela acreditou tanto em Jesus, até o que Jesus vestia poderia lhe dar poder do seu milagre, poderia trazer virtude somente às vestes de Jesus. Ela honrou a Jesus, não só por ele, mas o que ele se vestia tinha poder. Ela não queria tocar em Jesus, ela queria tocar na sua veste. Na história judaica, uma mulher impura não poderia tocar porque ela estava contaminada de sangue, ou que seja, o homem que tocasse numa mulher impura, ele seria imundo. Ela não queria, ela respeitou a Jesus. Há momentos que o respeito traz para nós a moral de fé. Ela respeitou a Jesus por ser judeu. Ela não queria tocar em Jesus. Ela somente diz no seu coração: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado desta enfermidade. Chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes. Para Jesus trouxe mais existência. Jesus, olhando para a grande multidão, parou e falou: quem me tocou? E negando-se a Pedro, João, Tiago e todos que estavam ali em volta do mestre, diz: Senhor, quem lhe tocou? A multidão, eis que está em volta de ti, está em volta do Senhor, todos estão lhe tocando, porque o Senhor diz: quem me tocou? Mas Jesus exclamou: quem me tocou? E Pedro mais uma vez diz: Senhor, a multidão está em volta de ti. Mas eu quero dizer que Jesus falou: olha, alguém me tocou. Sim, mestre, todo mundo está tocando de ti. Mas Jesus não estava falando toque de homens, que era desnecessariamente algo somente por tocar, por ouvir, por chegar e tocar. Não, alguém estava precisando de um milagre. Alguém estava precisando de uma cura. Alguém tocou com fé. Quando não resistindo mais, quem me tocou? Aquela mulher se logo levantou, exclamou: foi eu lhe toquei, Senhor. Foi eu que toquei em ti. Ele olhou: ó mulher, grande a sua fé. Aleluia, seja agora curada, ou que seja, a tua fé já te curou. Ela teve a fé em Jesus. Todos que têm fé alcançam misericórdia da parte de Deus. Por isso que eu falei curas e milagre. Será que foi Jesus ou foi a fé? Ela determinou, ela creu em Jesus e a sua fé salvou. Porque ela creu. Jesus logo exclamou: mulher, grande é sua fé. Seja feito agora como tu creste. Agora, se você crê e determinar, então receba a sua vitória. Esta é a oportunidade que temos em Deus. É ter e acreditar em Jesus. A fé traz muito benefício. E lembrando da história de Jairo, no mesmo texto que nós lemos, que Jesus, aleluia, foi até a casa daquela menina, que já chegou lá e trouxe, devolveu a vida novamente. Já estava o instrumentista, todo mundo cantando, velando a morte daquela menina.
Jesus pôs para fora. Jesus falou, somente colocou os 3 ali dentro daquela casa. E Jesus estendeu a mão e as curou aquela menina. Será assim feito segundo a tua fé.